Muito obrigado pelo apoio no projeto David e Eric. É por causa de vocês que o terror continua. Agradecimentos aos doadores do último vídeo. Super top contribuidores: John Salles de Arruda e Deoclésio Santos de Araújo. Peterson Rodrigo, Gabriel Guise, Matheus Alexandre, Paulo Victor, Miqueias de Castro, Darlan da Silva, Gustavo Alex, Vanderlei Rodrigues, Kevin Gabriel, Pablo William, Igor Rafael, Breno Seabra e Rogério Mocelin. Em algum momento, em alguma história, terão seus nomes inseridos nos personagens das histórias aqui do canal. Eu sempre disse que a tecnologia é só uma coisa burra que segue ordens binárias. Ela não julga. Uma câmera, por exemplo, não decide o que é bonito ou feio, certo ou errado. Ela apenas captura fótons, converte em dados e joga na sua tela. Se o que está na sua tela é um pôr do sol ou um acidente de carro, para a máquina é indiferente. São apenas pixels. Mas existem momentos, existem situações específicas onde eu juro que a máquina sabe. Ela hesita, o sinal falha, a tela pisca, como se o cobre dentro dos circuitos tivessem um instinto de preservação que nós, humanos, perdemos há milênios. Meu nome é Darlan. Sou piloto de drone licenciado, especializado em agricultura de precisão. Trabalho no interior de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Passo meus dias mapeando falhas de plantio em lavouras de soja, medindo a biomassa de canaviais e, ocasionalmente, fazendo pulverização aérea localizada. É um trabalho técnico, solitário e bem pago, mas não foi para contar pragas na soja que o Sr. Vasconcelos me ligou às 2h15 da madrugada de uma terça-feira. E isso, com certeza, era uma bandeira vermelha. Sr. Vasconcelos é um dos meus maiores clientes, dono de 3.000 hectares de cana-de-açúcar na região de Ribeirão Preto. Um homem duro, prático, que não liga pra ninguém depois das 8 da noite, a não ser que o mundo esteja acabando. Darlan! A voz dele estava quebrada. Não era o tom de comando que eu conhecia. Era o tom de um homem que estava chorando. Darlan, pelo amor de Deus, você está com aquele drone com a câmera térmica aí? Estou, Sr. Vasconcelos. O que houve? Um incêndio? A Clarinha, ela sumiu. Senti um frio na boca do estômago. Clara era a neta dele, 6 anos de idade, uma menina doce, mas que tinha um histórico de sonambulismo severo. A polícia disse que vai mandar uma viatura, mas eles estão a 40 quilômetros daqui, ele gritou, e eu ouvi o desespero rasgando sua garganta. Darlan, o canavial está bem alto, tem 2 metros de altura. Se ela entrou lá, a gente não acha de jeito nenhum. É um labirinto. Eu preciso de você agora com esse drone. Pago o dobro, o triplo. Só vem. Eu não precisava do dinheiro para isso. Peguei a chave da caminhonete, joguei as cases do drone no banco de trás e dirigi a 140 km por hora pelas estradas de terra. A noite era seca. Agosto. Época de queimadas. A poeira vermelha levantava atrás da caminhonete como uma nuvem. O céu estava limpo, cravejado de estrelas, mas sem lua. Um breu total. A cana-de-açúcar, quando está madura, forma paredes impenetráveis. O vento faz as folhas longas e afiadas baterem umas nas outras, criando um som de chiado constante. Shhh, shhh. Como se milhões de pessoas estivessem pedindo silêncio ao mesmo tempo. Cheguei à sede da Fazenda Santa Fé em 20 minutos. A casa principal estava com todas as luzes acesas. A esposa do Sr. Vasconcelos estava sentada na varanda, catatônica, segurando uma boneca de pano.
O capataz e mais 2 peões estavam com lanternas potentes, apontando para a parede verde de cana que começava a apenas 30 metros do jardim. Vasconcelos correu até mim antes que eu desligasse o motor. "Ela saiu pela porta dos fundos", ele disse, me ajudando a tirar as caixas pesadas do drone. "A babá eletrônica não tocou. Encontramos a porta aberta e as pegadas dela na terra fofa, indo direto para o talhão 4. O talhão 4, o pior lugar possível. Era uma área de 300 hectares de cana pronta para colheita, densa, alta, cheia de palha seca no chão. Um adulto se perderia ali em 5 minutos. Uma criança de 6 anos, então, nem se fala. Montei o equipamento no capô da caminhonete. O drone era um DJI Matrice 300 RTK, uma besta industrial de 4 hélices, equipado com uma câmera híbrida. Essa câmera é o estado da arte. Ela tem um zoom absurdo, telemetria a laser e, o mais importante, um sensor térmico radiométrico de alta sensibilidade. O térmico não vê luz, ele vê calor. Tudo que é vivo brilha. Numa noite fria como aquela, fazia uns 15 graus, o corpo humano, visto por ela, seria como um farol, um ponto branco incandescente num mar de azul frio e preto. "Vou subir 60 metros", expliquei, tentando manter a voz calma, enquanto minhas mãos tremiam levemente ao conectar as baterias. "Tudo o que for quente vai aparecer branco na tela. Se ela estiver lá, nós vamos ver. Fique calmo." Liguei os motores. O zumbido grave das hélices cortou o silêncio da noite. As luzes de navegação do drone piscaram, verde e vermelho. Empurrei o stick do controle para cima. O drone subiu rápido, sumindo na escuridão acima de nós. Só ouvíamos o som. Olhei para a tela do controle remoto. A imagem mudou para a visão térmica. O mundo se tornou uma pintura abstrata em tons de cinza e azul. O chão, a terra, as máquinas, tudo era escuro. O motor da caminhonete, que ainda estava quente, era uma mancha branca brilhante. Os corpos do Sr. Vasconcelos e dos peões eram silhuetas brancas definidas. "Estou indo em direção ao talhão 4, avisei. Movimentei o drone para o leste. A tela mostrava o topo do canavial como um oceano texturizado de cinza escuro. O vento criava ondas na plantação que eram visíveis até no térmico, devido à fricção das folhas. "Já encontrou alguma coisa?" Vasconcelos perguntou, debruçado sobre meu ombro. Ainda não", respondi. Minutos se passaram. O drone voava silencioso a 500 metros de distância de nós. De repente, um ponto branco brilhou na tela. Meu coração disparou. "Contato!" gritei. "Setor norte." Vasconcelos quase derrubou o controle da minha mão. Apontei a câmera e dei zoom. O ponto branco cresceu. Tinha o tamanho de uma criança. Estava se movendo entre as linhas de cana. A imagem focou. O formato estava errado. Era quadrúpede. "Merda", sussurrei. "É ela? É a Clarinha?" "Não, é uma capivara. Veja." Mostrei para ele. Dei mais um. A silhueta inconfundível do animal apareceu. Um grupo de capivaras, na verdade. 3 ou 4 pontos brancos menores surgiram ao redor. Vasconcelos soltou um gemido de dor que partiu meu coração. Continue procurando, Darlan, por favor." Voltei ao padrão de busca. A bateria estava em 75%. O canavial parecia infinito. Um mar de escuridão que engolia tudo. Eu comecei a sentir aquela sensação estranha que tenho quando opero à noite. A sensação de que estou vendo algo proibido. O mundo térmico revela segredos. Ninhos de pássaros, animais caçando, o calor residual de pedras que tomaram sol o dia todo. É um mundo fantasmagórico. E então, eu a vi.
estava no limite do talhão 4, quase na divisa com a mata nativa de preservação permanente. Um ponto de calor pequeno, isolado. Não estava se movendo. Senhor Vasconcelos? Minha voz falhou. Tenho outro contato. 800 metros a sudeste, perto da mata. Desde 1. O sistema de estabilização da câmera trabalhou para limpar a imagem. Era uma forma humana, pequena, sentada no chão, abraçando os joelhos. O ponto de calor na imagem era forte, consistente como uma criança viva. É ela! Vasconcelos gritou, apontando para a tela manchada de dedos. É a Clara! Meu Deus, ela está sentada! Calma, vou baixar a altitude para confirmar. Falei. Desci o drone para 30 metros. Liguei o holofote de busca acoplado ao drone. Um feixe de luz branca cortou a escuridão lá embaixo, iluminando a cana. No modo normal da câmera, vi o cabelo loiro, o pijama rosa. Era ela. Estava encolhida numa clareira pequena onde a cana tinha sido amassada. Ela parecia estar chorando ou dormindo. Não olhou para a luz do drone. Peguei a coordenada. Falei, digitando no GPS. O senhor consegue chegar lá com a picape? Perguntei. Consigo. Eu vou agora. Vasconcelos já estava correndo para a caminhonete dele. Fica com o drone em cima dela, Darlan. Não tira o olho dela. Me guia pelo rádio. Ele disse. Pode deixar. Vai. Falei. Vasconcelos arrancou com a picape, cantando o pneu na terra. Os peões pularam na caçamba. Eu fiquei sozinho na varanda, com o controle na mão, sendo os olhos de Deus. Vi a picape do Vasconcelos no térmico como um cometa branco rasgando a estrada de terra, levantando poeira. Ele estava rápido demais. Perigoso. Voltei a câmera para a menina. Ela continuava imóvel. O brilho branco de seu corpo contrastava com o cinza frio da cana na câmera térmica. Tudo parecia estar sob controle. O resgate estava a caminho. Final feliz. Foi então que a tela piscou. Uma interferência estática horizontal. Estranho. O sistema de transmissão desses drones raramente falha nessa distância. Verifiquei as antenas do controle. Tudo certo. Olhei para a tela de novo. E foi aí que vi a segunda coisa. No modo térmico, como expliquei, coisas vivas são brancas, pois são quentes. O resto do ambiente é cinza ou preto, porque são frios. Mas existe algo mais frio que o ambiente. Água gelada, metal polido refletindo o céu ou o vazio. Apareceu uma mancha na tela. Estava saindo da mata nativa, aquela reserva de floresta densa que fazia divisa com o canavial. Não era branca, era preta. Um preto absoluto. Um buraco na imagem térmica, como se alguém tivesse recortado a realidade naquele ponto. A coisa fria estava se movendo, e estava se movendo rápido. Ela deslizava por cima da cana, não entre a cana, mas sim por cima, como se flutuasse ou tivesse pernas absurdamente longas que eu não conseguia ver. Senhor Vasconcelos? Chamei no rádio. Senhor Vasconcelos? Na escuta? Tô ouvindo, Darlan. Tô entrando no carreador 12. Falta quanto? Senhor, tem algo perto da tela. Tem um animal. Eu menti. Animais têm calor. Aquilo não tinha calor. Aquilo era a ausência de entropia. Era um zero absoluto ambulante. A mancha preta estava se aproximando da mancha branca da menina. A diferença de temperatura era tão brutal que o software da câmera começou a criar artefatos visuais, contornos roxos ao redor da silhueta escura. A forma... Meu Deus, a forma daquilo não era um animal. Tinha tronco, tinha membros, mas eram esticados, disformes,
braços que pareciam chicotes e não tinha cabeça definida. Era apenas uma massa de frio rodopiante no topo do torso. Que animal, Darlan? Onça? A voz de Vasconcelos estava em pânico. Não sei. Acelera, o senhor está a 300 metros, acelera. Eu tentei usar o drone para espantar a coisa. Desativei o modo térmico e liguei a câmera visual normal com o holofote no máximo. A luz iluminou a menina no chão e iluminou o que estava atrás dela. Meus olhos não conseguiam processar. Na câmera normal, a coisa era translúcida. Era como ver uma miragem de calor no asfalto, só que ao contrário. O ar se distorcia onde a coisa estava, e onde ela tocava a cana, as folhas murchavam instantaneamente, ficavam pretas e secas em segundos. A coisa se abaixou sobre a Clara. Eu esperei o ataque, esperei sangue, mas não houve ataque. A coisa negra e fria envolveu a menina como um cobertor ou como uma jiboia. Ela se fundiu à menina. Voltei para a visão térmica. Eu precisava entender o que estava acontecendo. A mancha branca, a menina, começou a diminuir. A mancha preta, a coisa, começou a clarear. Estava havendo uma transferência. A coisa estava roubando o calor dela? Não. A coisa estava copiando o calor dela. A mancha fria começou a assumir a forma exata da menina, o mesmo tamanho, a mesma postura sentada, e a temperatura subiu, de preto para cinza, de cinza para branco. Em 10 segundos, eu vi 2 claras na tela. Uma delas estava apagando, a outra estava acendendo. Cheguei, tô descendo. O grito de Vasconcelos no rádio me trouxe de volta. Eu vi os faróis da picape na borda da imagem. Senhor Vasconcelos e os peões pularam do carro e correram para dentro do canavial, quebrando com facões e com o próprio corpo. Parem! Eu gritei no rádio. Senhor Vasconcelos, não chega perto, afaste-se. Eu tô vendo ela! Clarinha! Ele disse. Na tela do drone, via a tragédia se desenrolar em câmera lenta. As 2 formas térmicas tinham se tornado uma só. A menina original, a fonte de calor biológico, tinha se apagado quase completamente. Restava apenas um brilho fraco no chão, como uma brasa morrendo. E em pé ao lado dela estava a nova forma, brilhante, branca e incandescente no térmico. Era idêntica a uma criança, mas o calor era uniforme demais. Pessoas reais, quando vistas numa câmera térmica, têm variações. Nariz frio, axilas quentes. Aquela coisa era um bloco sólido de 37 graus. Uma falsificação perfeita. A coisa se voltou para a direção de onde Vasconcelos vinha e começou a andar. Não andava como uma criança que estava perdida e assustada. Andava com fluidez, sem tropeçar, deslizando pela terra irregular. Vovô tá aqui, tô chegando, querida. Ouvi a voz dele no rádio e também captada pelo microfone direcional do drone, misturada com o vento. Não é ela, Sr. Vasconcelos! Berrei, segurando o controle com tanta força que o plástico estalou. Vasconcelos, escuta, isso não é a sua neta. A sua neta está no chão, isso é outra coisa. Mas ele não me ouvia, ou não queria ouvir. Na tela térmica, vi a silhueta do avô correr de braços abertos. Vi a silhueta falsa da neta correr para ele. Eles se encontraram no meio do corredor de cana. Vasconcelos a abraçou. Ele a levantou no colo. Graças a Deus, graças a Deus. Ele chorava no rádio. Eu dei zoom máximo. A câmera tem uma resolução absurda. Eu foquei no rosto da criança apoiada no ombro do avô.
No modo térmico, os olhos humanos são frios, buracos escuros na máscara branca do rosto por causa da umidade. A boca é quente. A coisa no colo dele, no entanto, não tinha olhos frios. O rosto era uma placa lisa de calor branco. Mas quando a câmera focou, a coisa olhou para cima, direto para o drone. E a superfície lisa de calor se rasgou. Um sorriso se abriu no rosto térmico. Não era um sorriso de boca, um rasgo de frio. Uma linha preta horizontal apareceu onde deveria ser a boca, revelando o zero absoluto que existia lá dentro. A interferência do drone explodiu. A tela ficou cheia de chuvisco. O rádio de Vasconcelos emitiu um som. Não era a voz dele. Era um som de mimetismo. A coisa estava testando a voz. Vovô? Soou no meu rádio, mas a voz era digital, picotada, como se fosse feita de pedaços de gravações antigas. Vasconcelos, solta isso agora! Eu tentei avisar uma última vez, mas ele já estava voltando para o carro, com a coisa no colo, beijando a cabeça dela, chorando de alívio. E lá atrás, no meio da cana, onde a menina original estava, o último resquício de calor se apagou. A mancha branca sumiu. O corpo verdadeiro esfriou. Tornou-se parte da temperatura ambiente do canavial. Eu vi os peões passarem a 2 metros do corpo verdadeiro caído no chão, escondido sob a palha. Eles não viram, eles só tinham olhos para o patrão e a neta resgatada. Eles entraram no carro. A picape deu ré e saiu cantando o pneu de volta para casa. Eu fiquei lá, voando em círculos sobre o corpo frio deixado para trás. A bateria do drone apitou. 15%, nível crítico. Eu tinha que voltar. Pousei o drone na varanda 2 minutos antes da picape chegar. Minhas mãos tremiam tanto que não conseguia desconectar o controle. A picape chegou. Vasconcelos desceu com a menina no colo. Ela estava com o rosto enterrado no pescoço dele. Sua esposa correu, chorando. Minha neta, minha menina! Todos se abraçaram. Eu fiquei parado ao lado da minha caminhonete no escuro. Vasconcelos olhou para mim. Ele sorria, mas os olhos dele estavam vidrados, estranhos. Você é um herói, Darlan! Ele gritou. Você achou ela! Deus te abençoe! A menina no colo dele levantou a cabeça devagar. Ela olhou para mim. Na luz amarela da varanda, ela parecia a Clara. O mesmo cabelo, o mesmo pijama sujo de terra. Mas a pele dela tinha uma textura sutilmente errada, como cera derretida e solidificada novamente. Os poros eram perfeitos demais. Por uma fração de segundo, ela piscou para mim. Suas pálpebras não desceram de cima para baixo. Elas fecharam dos lados, como a membrana de um réptil, ou como uma lente de câmera fechando o diafragma. Foi uma fração de segundo, ela sorriu para mim. O mesmo sorriso que vi no térmico. Não cobrei pelo serviço. Joguei o drone no carro e fugi. Dirigi até chegar na rodovia e não parei até estar a 100 quilômetros de distância. No dia seguinte, liguei para a polícia anonimamente. Disse que tinha visto um corpo no canavial da Fazenda Santa Fé. Eles foram lá. Me disseram depois que não acharam nada, apenas um pijama rosa rasgado e ossos. Ossos velhos, secos, como se estivessem lá há anos, não horas. Clara está bem. Eu vejo as fotos no Facebook do avô. Ela está crescendo rápido, muito rápido. Em 6 meses já parece ter 10 anos. E nas fotos, ela sai sempre borrada, como se a câmera se recusasse a capturar a imagem dela, ou como se ela estivesse vibrando numa frequência que nossa realidade não consegue processar. Eu vendi meu equipamento, nunca mais trabalhei com drones, mas às vezes à noite
Eu acordo suando frio, porque eu lembro do mapa térmico daquela noite. E eu lembro que quando fugi com o carro, olhei para o retrovisor e na visão térmica da minha memória, a casa da fazenda não estava brilhando com o calor de uma família feliz. A casa estava preta, um buraco frio no meio da noite. Era essa a impressão que eu tinha. Eles não resgataram a menina. A coisa fria resgatou eles. E agora ela está comendo o calor de todos eles, devagar, de dentro para fora. E eu sou o único que sabe. Eu sou o único que viu o frio andar. O arquivo de vídeo bruto do drone foi corrompido. O cartão de memória SD estava queimado, derretido por dentro, como se tivesse sido exposto ao micro-ondas. A única prova que tenho é a minha memória e o fato de que, desde aquela noite, nenhum sensor de presença automático funciona quando eu entro numa sala. É como se eu tivesse sido marcado pelo frio também. Se você ouvir um zumbido de drone à noite sobre sua casa, feche as cortinas. E se a sua câmera de segurança mostrar alguém parado no portão que não tem calor corporal, não abra a porta. O frio está procurando lugares quentes para se apossar. Até a próxima. Obrigado.